Fala galera, a gente começa agora mais um Vai Cair no Enem, o melhor programa de informações para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Compartilhe, marque os amigos, avisa todo mundo que a gente chega com mais um conteúdo exclusivo para vocês. Lembrando que você também pode seguir a gente lá no Instagram, anota aí, @Vai Cair no Enem, é o melhor canal de informações para a prova. Temos questões, desafios, notícias, resumos, enfim, tudo o que você precisa saber para chegar muito bem na hora do exame. E hoje o programa é em dose dupla. Recebemos os professores de História Marcos Aurélio e Marcos Otoshi, que trazem mais uma dica exclusiva para quem segue o Vai Cair no Enem. Roda aí! Olá, fera! Aqui é o professor Marco Aurélio e a gente vai analisar um pouco do contexto Vargas dentro de uma conjuntura internacional, porque a gente não tem como analisar a era Vargas, que vai de 30 a 45, sem analisar o que está acontecendo no mundo, porque o período de 30 a 45, na concepção global, é bastante conturbado. Primeiro porque um ano antes de Vargas assumir em 30, a gente vivencia lá nos Estados Unidos a quebra da Bolsa de Nova York, e que é a quebra da Bolsa de 29, e isso vai influenciar na economia global, inclusive no Brasil, que tinha uma grande exportação de café, e justamente o café ele vai ter um abalo, né, na sua exportação por conta da crise de 29. O mundo vai estar em crise e as exportações vão diminuir. A gente não pode deixar de analisar também que Getúlio Vargas ele tinha um perfil totalitário. Ele era um presidente que ele tinha uma simpatia ao fascismo italiano. E o fascismo italiano, que é um perfil do governo totalitário, é uma tendência que acontece em alguns países europeus, como a Alemanha nazista com Hitler, a gente tem Portugal, a gente tem Espanha, a gente tem a própria Itália com o Mussolini. E essa relação que acontece no mundo, ela não vai ficar ali ao Brasil. Entre 1939 e 45, o mundo vivencia a Segunda Guerra Mundial. Fato bastante significativo. E o Brasil, ele entra nesse contexto de guerra. A curiosidade é a seguinte: Vargas apresenta um perfil totalitário. O Brasil vivenciava nesse período uma ditadura denominada de Estado Novo, mas o Brasil ele entra na guerra ao lado dos Estados Unidos. Ele pratica ali uma aliança com os Estados Unidos e entra na guerra do lado de lá. A curiosidade é que quando a guerra termina lá em 45, o modelo varguista, esse modelo totalitário, ele meio que entra em atrito com o que está acontecendo no mundo. E qual é a consequência? O governo Vargas ele cai por meio do chamado golpe branco. Outra curiosidade sobre o governo Vargas dentro do contexto internacional está justamente na relação entre o comunismo. A gente vai ter em 35, um pouquinho antes do chamado Estado Novo, a chamada intentona comunista, quando Luiz Carlos Prestes e Olga Prestes, eles vêm ao Brasil tentando colocar em prática algo denominado atrelado ao comunismo. Não vai ganhar uma força toda, mas Vargas vai super exaltar o fato, prendendo Luiz Carlos Prestes e devolvendo Olga para a Alemanha. Só que ela estava grávida e dentro de um contexto de totalitarismo. Se você analisar a Alemanha, desplugando um pouco do Brasil e analisar a Alemanha, a gente sabe que a Alemanha ela vai criar campos de concentrações para judeus. E a Olga, que veio para cá com o Luiz Carlos Prestes, ela era de família de judeus. E, infelizmente, ela vai terminar sendo morta lá em um campo de concentração. Então, essa análise global ela é muito importante. Eu não posso analisar Getúlio Vargas sem analisar o que está acontecendo no mundo. Então, a dica que eu te dou, fera, analisa os governos totalitários, a relação do Brasil, mesmo que eu tenha um perfil varguista de governo totalitário, principalmente no Estado Novo, analisa o Brasil nesse contexto de guerra, aliado com os Estados Unidos por questões geopolíticas. As questões geopolíticas são muito importantes no entendimento de guerra. Essa dica ela é muito importante por um motivo. O século XX é muito explorado nas provas do Enem, então não passa batido em relação a isso. Olha com muito carinho, tá? Valeu, obrigado pela atenção. E aí, pessoal, tudo bem? Professor Marcos Otoshi de História. Estou aqui para falar com vocês sobre o Vargas, tá certo? O Vargas foi um dos presidentes da nossa história, né? E é um presidente meio controverso, tá certo? Porque fez algumas coisas muito boas e outras nem tanto.
tá? Então vou destacar aqui alguns pontos do governo Vargas. Bom, o que é que a gente pode destacar? Primeiro que o governo Vargas ele é dividido em 3 fases, tá? Que vai de 1930 a 34, é o que a gente chama de governo provisório. De 34 a 37 eu tenho chamado governo constitucional. E de 37 a 45 eu tenho chamado Estado Novo. Dentro desse contexto, o que é que a gente tem que destacar? A Constituição de 1934. Por quê? Porque ela traz algumas novidades para a vida do brasileiro, tá? Então, dentre essas novidades, o que é que a gente pode destacar? O voto feminino, o voto secreto, a criação de uma justiça eleitoral e as leis trabalhistas, tá? Um detalhe, dentro do governo de Vargas, a gente vai ter acesso a 2 constituições. Essa que eu acabei de falar para vocês é a de 1934. Só que em 37 a gente vai ter uma nova Constituição intitulada, comumente chamada de A Polaca. Por quê? Porque ela foi inspirada na Constituição nazifascista da Polônia. E aí o contexto é totalmente diferente da Constituição de 34, ok? Por quê? Porque essa de 37 ela está inserida dentro do Estado Novo, da ditadura de Vargas. É uma Constituição que centraliza ainda mais o poder nas mãos do presidente, tá certo? Então, muito cuidado quando a gente for estudar Vargas. Eu tenho um governo provisório, o constitucional e eu tenho a ditadura varguista. Dentro do contexto de Estado Novo, não podemos esquecer do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, tá certo? Foi um órgão, né, um mecanismo criado dentro do contexto de Estado Novo para censurar os meios de comunicações e também para promover a imagem do Vargas, do líder, do pai dos pobres, do pai dos trabalhadores, tá certo? Então, pessoal, fica aí as dicas do governo Vargas, pegando aí um pouquinho da Constituição de 34, Constituição de 37 e falando um pouquinho do Estado Novo. Espero ter ajudado, um forte abraço e até a próxima. E é isso, galera, essa foi mais uma aula do Vai Cair no Enem. Continue seguindo a gente lá no Instagram, tá? Acompanhe todos os nossos conteúdos pelo @Vai Cair no Enem. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, o youtube.com/Vai Cair no Enem, onde você encontra todos os nossos vídeos. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa, porque aqui a gente compartilha educação de qualidade na velocidade da internet.